Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. Ela é uma grande profissional da psicologia e coaching e é uma das integrantes da revista Xadrez Bem Brasileiro, uma das principais fontes de informação e entretenimento da modalidade no país. A nossa conversa de hoje é com Thaisa Bordignon. Meu nome é Mauri Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao Charcast, o podcast Xadrez Piraí. Oi, Thaisa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Charcast, o podcast Xadrez Piraí. A gente demorou um pouquinho para conseguir um espacinho na tua agenda, mas felizmente deu muito certo, a gente estava muito ansioso. Vamos falar, inclusive, de ansiedade aqui hoje. E seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra minha de estar aqui, de poder pensar alto junto com vocês aí. Fiquei super feliz com o convite. Tenho certeza que vai ser produtivo para ambos os lados. Não, vai sim, tenho certeza. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é qual que é o teu envolvimento com o xadrez e como que surgiu o convite da equipe da revista Xadrez Bem Brasileiro para você fazer parte daquela que hoje, com certeza, é uma das maiores fontes de informação e entretenimento da modalidade de xadrez. Como que surgiu esse convite? É muito legal. Eu acho que às vezes os caminhos vão se cruzando, dando sentido às coisas, né? Eu com o Flávio Novaes, nós somos da mesma cidade, Mojimirim, e a gente estava fazendo um projeto que a gente acabou se esbarrando junto e trocando ideia, conversando, pude conhecer o mundo dele, né? Esse mundo do xadrez, porque para mim é muito novo, nunca joguei. Nunca tive acesso, né? Comecei a ficar até curiosa sobre. E ele fazendo vários questionamentos, a gente trocando, pensando sobre os comportamentos, sobre as conduções emocionais. E por fim, a gente ficou bem próximo, a gente tem uma amizade até hoje. E aí, quando ele estava pensando nesse projeto, ele compartilhou e eu topei de primeira. Falei, com certeza, é uma honra poder fazer parte disso, de atingir um nicho que talvez nunca parou para entrar em contato com esse lado emocional. Eu sei que hoje a gente tem acesso às questões emocionais com muita facilidade, até um bombardeio, eu acho, porque ficou até modinha, né? Mas talvez entrar com profundidade sobre os temas, trazer entendimento, a parte teórica, a parte filosófica, a parte fenomenológica, enfim, eu acho que foi uma grande oportunidade. Então, aceitei o convite de primeira e estou aí no grupo, fazendo parte dessa equipe maravilhosa, que está com todos eles e aprendizado. Bacana, geralmente as histórias se cruzam mesmo, assim, daí acaba surgindo oportunidade, e oportunidades são sempre bem-vindas e é sempre bom você aproveitar as oportunidades, né, que estão ali, e às vezes a oportunidade nem sempre vem bater a sua porta, né? Ou quando ela vem é uma vez só. E aí você às vezes deixa passar. Sim. E tal. Né? Exato. Mas enfim... E nada é por acaso, né? Sim. Tem um porquê, né? São perguntas assim, muito leigas da minha parte, sabe? Eu não sou um profundo conhecedor da psicologia, nem da filosofia. Gosto muito de filosofia, mas assim, não sou, né, um grande conhecedor. Então são perguntas bem leigas, assim, e tal, Mas assim, a psicologia, ela surgiu da filosofia? Conta um pouquinho pra gente, porque, tipo, basicamente, isso leigamente falando, elas estudam aí os seres humanos e os seus comportamentos. Eles começaram, se a gente for contar, ela vem lá de trás, né? Um dos primeiros foi o Freud e o Watson. Que o Watson foi muito mais para a parte de comportamento e o Freud muito mais da psique. É que toda a psicologia, toda a vertente, nós temos quatro linhas grandes, assim, são várias, mas a gente tem 4 grandes linhas. É a psicanálise, que lida com o inconsciente, a comportamental, que lida com os comportamentos, a terapia cognitivo-comportamental, que lida com o comportamento do pensamento, e a linha humanista, que lida com aqui o agora, com o sentir. A minha linha é a humanista. Então, cada uma vai por um caminho, mas chega no mesmo fim, né?
Então, todas elas têm uma base na filosofia, com certeza. Então, a humanista, ela é baseada bastante tem como embasamento na fenomenologia. A gente tem aulas, enfim, de filosofia, mas a gente também não se aprofunda como grandes filósofos. Por exemplo, eu adoro trocar ideia com o Telles. O Telles tem uma bagagem, assim, filosófica incrível, né? Mas ela tem essa base, sim. A gente acaba não utilizando ela o tempo todo, mas essa base filosófica, ela ajuda a gente a ver como a abordagem enxerga o ser humano. Entendi. Entrando mais agora no campo profissional, assim, qual que é o momento, existe um momento certo de buscar ajuda psicológica? Sim, eu acho que primeiro a pessoa ela tem que estar aberta a isso, né? Eu acho que a nossa cultura, principalmente do Brasil, ela vem quebrando esses rótulos, né? Antes quem é o psicólogo era louco, né? Psiquiatra era louco, né? E ainda tem um pouco disso, né? Às vezes a pessoa chega, senta lá no consultório falando, nunca imaginei que eu estava aqui, e viria para cá, porque eu sempre taxei como errado, ruim, enfim. Então, hoje, se a gente for falar tecnicamente, a partir de 3 anos já pode fazer terapia, né? Só que cada profissional tem uma especialização, então a gente acaba focando em infância, adolescência ou a fase adulta. Então, eu atendo a partir de 15 anos, por exemplo, né? Então, cada um vai tendo mais uma vertente. E eu acho que a grande sacada é a pessoa parar para entender que a terapia não é só porque eu tenho um problema, né, uma patologia emocional ou física que é consequência do emocional. Mas a terapia, ela ajuda a gente a entender a nossa história, os nossos padrões, quem somos. E a partir do momento que eu paro para olhar para mim como esse grande espelho, né, dentro da sessão de terapia, eu começo a tomar propriedade daquilo que eu quero ser e o que eu não quero ser. Então, é um processo de maturação emocional a partir de escolhas da gente mesmo, né? Então, tem gente que vem porque está com crises, né? Ou problemas no trabalho, enfim. Mas tem gente que senta lá no consultório, eu quero me conhecer. E, assim, é sensacional, porque a gente começa a trazer várias situações da vida onde vão trazendo dados da gente mesmo, né? Até o que você comentou era o gancho para a próxima pergunta, que eu queria mais ou menos, se é que é possível, mas existe como você traçar um perfil de quem mais procura ajuda psicológica? São crises existenciais, crises de relacionamento, ansiedade hoje, que está muito... não sei, até um tempo, me corrija se eu estiver errado, mas até um tempo sempre a gente ouviu falar que o mal do século era a depressão. Agora a gente já tem ouvido falar que é a ansiedade. Assim, já emendando, como eu falei, uma pergunta de um leigo, mas a ansiedade, ela é como se fosse, digamos, se não cuidada, não tratada, ela é como se fosse uma porta de entrada para depressão, para crises depressivas, como é isso? Ótima pergunta. Eu não sei a nível mundo, Brasil, eu não tenho esse dado, né, para ver quais são as grandes buscas. Eu posso falar hoje do meu consultório e eu acho que as pessoas acabam vindo mais por surtos mesmo, né? Crise de pânico, crise de ansiedade, enfim, eu acho que hoje assim, se eu for falar para você o que eu tenho mais, seria mais esse nicho. O que acontece? Eu vou tentar explicar de uma forma simplista, mas é assim, a depressão e a ansiedade, elas são ansiedade. Por exemplo, é como se a gente tivesse uma árvore. O caule, o condutor é a ansiedade, que é um mecanismo de defesa. É uma situação que você tem medo de perder o controle ou uma situação que é ameaçadora, certo? Aí abre os caules, né, os ramos. Então eu tenho um ramo que é ansiedade também, mas é uma ansiedade que é excesso de futuro. E eu tenho um caule que abre, que é depressão, que é excesso de passado. Então, os dois têm um cunho emocional com base na ansiedade, mas é para que lado que cada um vai. A depressão, de uma forma simplista, assim, tentando explicar, é como se a vida está te dando A e você quer B. Então, você fica remoendo aquilo e vai trazendo um excesso de angústia, né?
E a angústia, para mim, é isso, é esse limbo que você anda e não sai do lugar. Então, existe uma sensação do inconformismo, de viver do passado que era gostoso e hoje não tem, ou o que eu era, enfim, fica muito voltado ao que já se foi. Já a ansiedade, vamos por excesso de futuro, eu estou no meu agora, mas eu não estou vivenciando esse agora porque eu estou projetando o que tem por vir. Então, a gente está muito mais com a mente nesse futuro do que associada nesse presente. Então, o organismo ele não divide o que é real e o que é imaginário. Se eu pedir para você fechar os olhos e lembrar de uma viagem que você fez, você é capaz que sente o gosto de algo que você comeu só de lembrar daquele lugar. Ou você vai soltar um sorriso na hora que você estiver lembrando. Por quê? A mente não distingue o que é real e o que é imaginário. Então, se a gente está projetando caos lá na frente, que eu preciso me defender, é o que o organismo está entendendo. Então, é como se a gente estivesse ligado nesse alerta o tempo todo. Mas, assim, basicamente, então, a depressão seria, digamos assim, episódios nostálgicos, e aí na raiz da palavra, né? E a ansiedade seria um sofrer por antecipação. Simplificando assim, ansiedade é um excesso de futuro, depressão é um excesso de passado. Assim, muito simples, né? E é claro que cada caso claro. A gente vai entrar e entender o que esse agora não está conseguindo suprir, que a gente está precisando estar lá na frente ou estar lá atrás. Entendi. E assim, claro, as terapias e tal, mas existe alguma maneira, eu, por exemplo, eu já tive crises de ansiedade. E ainda tenho um pouquinho e é tudo, acho que 100% é por conta disso que a gente está passando. Porque eu trabalho com xadrez aí desde 1997, e tipo, eu tenho uma relação de pai e filho com os atletas, com os alunos e tal, e eu estou sentindo muita falta disso, né? E eu também sou organizador, né? Eu também sou organizador, então aqui a nossa cidade, apesar de ser pequena, mas ela é uma referência. E tipo, quase todo fim de semana, ou pelo menos uma vez por mês, tinha uma competição grande aqui na cidade que reunia uma galera e via gente de fora. E quando a gente viajava também tinha aquela bagunça gostosa de alojamento e você revia os amigos e tal. Então eu sinto muita falta disso. E às vezes eu tenho algumas crises de ansiedade assim e tal, mas assim, nada muito grave, mas realmente a gente sente falta e tal, enfim. Mas assim... Eu acho que só comentar um negocinho, eu acho muito legal isso. Eu acho muito importante a gente ter essa autoconsciência, porque o que você falou agora, não é todo mundo que assume e aceita. A aceitação é o primeiro passo, como eu disse lá, né, que nem você falou, o que faz a pessoa buscar a terapia? É eu parar e olhar para mim e falar, peraí, tem algo incongruente, né? Parece que eu quero olhar para isso, ou eu nem sei o que é, mas eu sinto a incongruência. Então, esse processo da humildade, da aceitação, que é deixar essa parte egóica de ser perfeito de lado, né? Porque para a gente mostrar as nossas vulnerabilidades é muito difícil, né? Então, o que você acabou de falar estou sendo vulnerável no meu agora. Então, isso é muito legal. Esse estado de autoconsciência traz muito esse processo evolutivo. A depressão, a ansiedade, por mais que elas tragam danos muito difíceis e doloridos para quem tem, eu digo que é uma oportunidade mesmo. Que é como se o painel do carro acendesse uma luzinha e falasse, tem algo de errado. Então, é a alma dizendo, tá incongruente, né? Tem alguma coisa que não está encaixando aqui. Então, é uma oportunidade de se rever. Então, é muito legal mesmo. Eu sou suspeita. Então, eu nunca tive problemas assim de autocríticas ou de dizer não. Porque existem algumas palavras assim que são difíceis para o ser humano, pelo menos assim, a grosso modo, assim, falando que são tipo ou não, ou parabéns pelo seu trabalho, ou olha, eu estou precisando de ajuda, ou mesmo eu te amo. São as palavras assim que parece que são difíceis de falar para o ser humano, né? E, tipo, eu não tenho muito da história. Oi? Depende muito da história de cada um, né? Sim, se a gente for pensar, a nossa construção de personalidade, identidade, ela acontece lá atrás na infância, né?
Então é onde a gente está um receptor mesmo, né? Então é um copo de água que todo mundo vai colocando gotinha, principalmente os nossos pais. Então a gente às vezes acaba conduzindo formas de comportamento ou travando em outros, não porque a gente escolheu, mas porque a gente teve contato com isso e assimilou, né? Por isso que é importante a terapia. Né? Eu amo meu pai e minha mãe e não consigo falar eu te amo. Eles falam? Ah, não falam. Tá, então vamos lá, não muda o outro, mudo eu. E aí a gente começa a fazer um trabalho, entende? Então é muito legal isso, você falar, né? Você sabe assim que eu tenho uma frustração que eu nunca disse te amo pro meu pai. Para minha mãe eu sempre dizia. E eu não sei se talvez isso tenha a ver com a criação, porque meu pai era muito rígido, sabe? Meu pai era muito ali, muito ferrenho e tal. E já minha mãe era aquela que deixava eu fazer as coisas, porque eu sou o caçula, né? E eu sou temporão. Então, minha mãe me ganhou quando ela tinha 44 anos. Então, por isso temporão e tal. Aí eu tinha muita regalia com a mãe e tal. Embora quando ela precisava corrigir, ela corrigia. Sim. Mas meu pai já era mais ferrenho. Então eu tinha um certo travamento, digamos assim, com meu pai. Tinha um relacionamento bom e tal, mas tipo, com a minha mãe, lógico, a gente tinha mais liberdade. Mas eu não sei se a palavra é essa, frustração, que não ter falado isso com meu pai. Não sei. Mas assim, com meu pai era mais travado, ele tinha rigidez maior e tal. E você revendo hoje a sua história com a sua idade, talvez você tenha mais consciência do que você tinha na época, né? Então a gente às vezes se frustra ou fala, poderia ter sido diferente, mas a gente esquece quem a gente era, né, naquele momento. E se existia essa barreira, por exemplo, que ele mais velho colocava, passar também é muito difícil, né? Existe uma questão de autoconsciência. Então, assim, quantos, às vezes adolescente chega e fala, nossa, eu quero, eu penso, eu até imagino como eu vou chegar para falar, a hora que chega na hora eu travo porque não consigo entrar, né? Então, tem muitas circunstâncias por trás, né, de tudo isso. Tanto dele quanto teu. Sim, uma coisa que eu acho muito, que eu dou muito valor para as relações humanas é a reciprocidade, sabe? Eu tenho uma relação, eu sou casado já há 21 anos, e a gente tem uma reciprocidade muito legal. Nunca tivemos uma discussão, sabe? Nossa, 21 anos, cara, nunca tivemos uma discussão, e a gente vive muito bem, não temos filhos, mas assim, a mesma reciprocidade que eu tenho com a minha esposa, eu tenho também com os atletas, com os alunos. E, tipo, dia de professor, no meu aniversário, eu recebo assim, verdadeiros depoimentos, sabe? Então aquilo é tão... deixa o teu dia tão melhor, porque eu sempre falo assim que um dia sem sorriso é um dia desperdiçado, é um dia que você perde. Então, quando a gente recebe uma mensagem, ou quando vem uma mensagem mesmo, assim, esporádica, oi Maurício, tudo bem? Como é que você tá? Tá se cuidando e tal? Então, aquilo para mim é tão importante, é tão revigorante, faz o dia da gente tão melhor. Então, essa reciprocidade eu gosto muito, eu acho que é muito importante, é basilar, eu acho, assim, na relação humana. Sim, o afeto, né, essa troca afetiva, o cuidado, a genuinidade da pergunta, como você trouxe, né, tá tudo bem, você está se cuidando, é o elo, né, das relações. Né? Então, a parte afetiva, nós com nós mesmos e nós com o outro, é um grande elo. Então, é sempre bom a gente estar atento, porque a correria faz a gente passar por cima desse elo, né? Fica tudo mecânico, você fala bom dia para a pessoa que está lá fora na portaria, mas você não olha no olho dela. Se de repente fosse uma girafa, você não se dava conta. Bom dia, vira, nem ia ver que era girafa, né? Então, tá mecânico e não tá sentido, né? Sim, exatamente isso. Vamos falar um pouquinho aqui, assim, são assuntos aleatórios, tá, Thaís? Eu vou lembrando e vou perguntando, eu vou seguir um roteiro aqui. Manda ver. Uma das comunicações, digamos, que está em voga, está na moda, está aparecendo muito, é o coach. Mas, assim, o que trata a psicologia e o que trata o coaching? Assim, eles estão muito ligados ultimamente? Ótima pergunta. Eu, como vim de indústria, eu fiquei até 2015 na indústria, né? Eu também tenho formação coaching. Quando surgiu até estava bem na moda e a gente foi fazer o grupo, né? Eu e a minha diretora na época, para a gente poder aplicar na empresa.
E é muito eficaz, sim, se o profissional entende do que ele está fazendo, né? Então, por exemplo, todo mundo fala, mas tem gente que tem formação em outra área e é coaching. Dá certo? Dá. Assim como psicanálise, a pessoa que é psicanalista, ela não precisa ser psicóloga, ela faz 2 anos, pode ser fisioterapeuta, faz 2 anos de psicanálise e é psicanalista. Só que a gente precisa entender o quanto essa pessoa também consegue ter o conhecimento da parte emocional, porque o coach ele não entra necessariamente no emocional, mas é fácil de entrar. Então, se a pessoa entra e deixa a porta aberta, ela pode fazer um grande estrago. Então, eu já até recebi várias pessoas pós-coaching, assim, virando do avesso no consultório para conseguir lidar com aquilo que levantou. Mas qual é a grande diferença? É bem grande a diferença. O coaching, ele vê comportamento. Comportamento é o que está na superfície, né? Aquilo que é visto. A psicologia, ela vê comportamento e emocional, que é o que está por trás disso, né? O que te leva a nível emocional a ter aquela conduta, né? O coaching, ele pega um pouco essas questões de crenças. As crenças, elas assimilam, a gente assimila algo como padrão e vai conduzindo a vida em cima daquilo. Então, eu falo assim, as pessoas eles perguntam, é tudo bem fazer coaching? É tudo bem, mas você precisa entender o profissional que você está indo. Isso para tudo, né? Se a gente vai ao médico, a gente vai entender a especialidade dele, vai receber uma indicação. O que ficou é uma formação, às vezes, de um nível de final de semana, de sexta, sábado e domingo, está querendo atuar com um nível de formação de um psicólogo que são 5 anos mais 2, 3 com especialização. Então, existe uma diferença gigantesca desde que cada um não entre no teu pedaço, né? Desde que cada um não talvez não queira fazer mais do que cabe, entende? A mesma coisa se a gente tem um fisioterapeuta que tem uma formação e a gente, por exemplo, vai ter um massagista que ele tem uma outra formação, talvez mais curta, que fazem a mesma coisa, mas existem profundidades de conhecimento diferentes. Entendi. Coaching é comportamento, psicólogo, condutas emocionais e padrões emocionais. E nessa pegada ainda, existe o mindset, né? Que, digamos assim, a configuração da mente, né? Nesse sentido, tanto a psicologia quanto o coaching pode ser uma ferramenta bem importante na configuração, digamos assim, da mente do ser humano? Sim. Sim, dá sim, porque se os dois profissionais, eu falo os dois porque eu falo que existem diversos tipos de profissionais, né? Então, os dois, se eles tomam a consciência dessa estrutura do pensamento do cliente, do paciente, é possível a gente, em conjunto, ir trocando com ele esses saberes para fazer uma nova reestruturação. A partir do momento que eu tomo consciência de quem eu sou, eu começo a fazer uma autoobservação e a partir disso eu consigo começar a calibrar aquilo que eu quero expor de uma nova Thaisa, por exemplo, né? Entendi. Mas existe, assim, digamos, uma fórmula, um modelo para se formar um mindset? Eu desconheço uma fórmula pronta, que eu pelo menos vejo o indivíduo individual. Então, cada caso é um caso. Então, quando eu vou trabalhar a estrutura do pensamento, eu vou pegando a história da pessoa desde lá de trás. Quem são seus pais? Como era a forma de conduta deles? Para eu entender o feminino e o masculino, né, dessa construção da identidade. Vou entendendo a infância, vou entendendo a adolescência, vou vendo para eu enxergar onde o padrão se repete, para eu entender qual é a estrutura do pensamento, para eu conseguir expor isso para a pessoa e a gente decidir qual caminho a gente vai tomar. Então, a forma que eu faço é um olhar individual para cada um. Dentro da terapia, a mesma coisa, porque por mais que eu tenha a teoria, cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa, e eu acho que esse, como diz os adolescentes, esse é o legal do rolê, né? Cada hora que tá ali, a pessoa senta, às vezes a pessoa fala assim, nossa, você não cansa de ficar, às vezes, 9 horas sentada lá, um atrás do outro? Eu falo, gente, são 9 mundos, cada hora que senta ali é um mundo diferente, é uma história diferente, é um ser diferente.
Então, assim, é muito, muito gostoso. Acho que a vida de cada um dá um filme, né? Com certeza, com certeza, com certeza. E é muito lindo ver a capacidade do ser de se transformar, né? A partir do momento que ele toma essa consciência, o quanto a gente, ao mesmo tempo que a gente encara derrotas o tempo todo, a gente encara vitórias o tempo todo. E é isso que às vezes eu tento trazer nos artigos da revista, né? A hora que a gente ter essa aceitação de que entender que cada momento é um momento e cada momento vem um aprendizado de evolução, é tudo muito leve e fluido, sem pesos, né? Então a gente sabe que a gente pode estar no -5, mas se eu cheguei no -5, eu posso chegar no +5. Se de repente eu cheguei no -15, uau, eu sei o polar, então eu posso chegar no +15. Então essa transição é muito legal. Às vezes, na segunda você tá super disposto e na terça você tá para baixo e tudo bem, né? Estudou muito na segunda, na terça não tá muito afim, tudo bem. A gente fica lá com o chicotinho se punindo, porque tem que ser perfeito, ideal todo dia, né? Você sabe que às vezes eu costumo dizer assim que pessoas pessimistas foram importantes para mim. Porque, tipo, eu sou envolvido também com causa animal. Eu adoro causa animal. Eu mesmo tenho 10 cachorros que foram resgatados e tal, e eu fui me pegando e foram ficando. Tem um monte de filho aí, ó. Então, e eu adoro eles e tal, e tem gastos, né, lógico. Mas, assim, eu digo assim dessas pessoas pessimistas porque, tanto na minha área aqui do xadrez, ou área organizacional, ou nessa área de causa animal, eu ouvi de muitas pessoas que falavam, Maurício, não vai dar certo, você não vai conseguir. E para mim, o maior trampolim que podiam falar para mim é que eu não ia conseguir. Sabe? Aquilo servia para mim como um impulso danado. E não para pegar e provar para ela que eu realmente deu certo, entendeu? A hora que dá certo chegar, viu? Eu falei, não é isso. É porque aquilo realmente era uma frase motivacional para mim. Entendeu? Então acho que vai muito da forma como você absorve o que falam para você e como você faz isso valer, né, a teu favor. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é por aí, né? No fundo, é uma escolha, né? Porque se eu tô numa cena e você tá na mesma cena, a gente não tá vendo ela igual, né? A nossa percepção de mundo ela é individual. Mas eu posso escolher olhar ela com os olhos pessimistas ou escolher olhar ela com um olhar positivo. Então, não quer dizer que tudo vai ser luz, né? Maravilhoso. Mas como eu escolho olhar para isso. Então, às vezes acontece uma circunstância muito difícil, pode parar, deixar vir a dor e depois falar, tá, mas o que eu quero escolher então para lidar com isso? É o aprendizado, é o que eu vou fazer para não acontecer mais, daqui para frente como eu calibro. Eu falo que é como se fosse um barco no mar, né? Ele não vai saber onde vai ter a tempestade, se o vento vai estar para a esquerda ou para a direita, já previsível. Ele vai lidando com cada momento a momento, né? Então, o vento mudou, o que eu quero? Eu tenho que calibrar minhas velas. Tá chovendo, eu vou parar o meu barco na ilha ali ou eu vou continuar? Então, são decisões e escolhas o tempo todo. E se a gente está consciente das nossas escolhas, a gente está se empoderando. Porque aí eu não justifico e eu não culpo ninguém em nada, mas eu me autorresponsabilizo pela minha história, né? Sim. E o xadrez tem muito disso, porque você naquele momento, seja ele num curto espaço de tempo, você tem que tomar uma decisão e você tem que tomar essa decisão de forma autônoma, né? Você tem que tomar aquela decisão rápida e é uma decisão sozinho que você tem que tomar. E assim, eu participei, isso foi em 98, 99, eu participei de uma palestra e tal, que não tinha nada a ver com o que eu fazia, mas assim, como eu falei, eu sou muito curioso. E no final, o palestrante ele falou uma frase que eu sempre guardei comigo e disse, aquilo é pura verdade. Registrou. Sim, ele falava assim, que o perdão é importante, mas tem 3 tipos de pessoa que ele não perdoava. Que era a pessoa que sabe e não ensina para quem quer aprender, a pessoa que quer saber e não pergunta para quem sabe, e a pessoa que aprendeu e não colocou em prática aquilo que aprendeu. E, cara, isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. E eu levo isso para minha vida. Eu levo sempre isso para minha vida.
Eu acho que até passa por um conceito filosófico do Kant, né? Que ele fala que acho que tem a ver com o que fazer, quando fazer ou como fazer. Acho que é mais ou menos isso, né? Que ele falava, que acho que devo fazer, o que posso fazer e o que esperar. Acho que é mais ou menos isso que ele pregava, né? Então acho que é por aí, entendeu? Então eu gostei muito dessa frase, é uma frase que, nossa, cara, eu vou levar isso para minha vida, porque é verdade. É tão bom você compartilhar, como diz o próprio Marco Sérgio Portela, ele diz que o conhecimento é para encantar as pessoas e não para humilhar as pessoas, né? Com certeza. Então eu gosto muito assim. E também é tão gostoso você compartilhar um conhecimento. Eu sempre falo para os meus alunos, para os atletas, o seguinte: cara, as duas coisas mais gostosas de compartilhar é felicidade e conhecimento. Então eu acho que o caminho é esse. Essa frase ela marcou. Digamos que eu posso considerar a frase da minha vida, sabe? É aquilo que realmente me motiva a prosseguir. Querendo ou não, esse conhecimento é adubo, né? E é algo que nunca ninguém vai conseguir tirar de você. Aquilo que você adquire, nada tira. Então, tanto desses 3 posicionamentos que você trouxe da frase, tudo é questão de escolha. Então, nós somos eternamente responsáveis por nossas escolhas, mas somos livres pelas nossas escolhas. Então, nós temos o livre-arbítrio, mas temos as consequências do ônus e o bônus disso, né? Claro. Então, é muito importante a gente se empoderar dessa forma e entender que o próprio condutor é a gente mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E essa frase, ela me ajudou muito e ajuda até hoje. Né? Assim, o que a gente deve fazer para ser mestres da gente mesmo? Isso passa aí pelo reconhecimento, pelo ser amado, pelo ser valorizado. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Esse assunto a gente ficaria horas aqui conversando, né? Porque eu gosto muito e sempre começo a me questionar sobre a maestria, né? Eu acho que a partir do momento que a gente encontra esse nosso caminho interno, até o nome do meu projeto é o Caminho de Volta, né? Por quê? Porque a gente está muito fora, a gente está muito no que esperam, no que acham, no que determina que tem que ser, mas a gente tem deixado de construir o nosso caminho. Então, se vai lá e aprende uma teoria, perfeito, mas como eu quero aplicá-la, né? Como ela cabe dentro da minha realidade? Então, você vai trazendo esse conhecimento para dentro. Só que, para mim, o mestre, ele tem a sabedoria. A sabedoria é o quê? Você ter aplicado e ter experienciado na tua história aquilo. A abordagem que eu sigo, a abordagem centrada na pessoa, ela traz que a experienciação que traz o simbolismo. Então, não adianta nada eu te falar que o chá que eu acabei de tomar aqui, de folha de moranga, é bom. Você deve tomar, é muito bom. E aí, de repente, você fala, eu vou tomar então, né? Associa. Mas você só vai ter o simbolismo sobre o chá de moranga, se ele é bom ou não para você, a partir do momento que você experimentá-lo, né? E aí, a hora que você experimenta essa vivência, você simboliza, uau, o chá de moranga é bom ou ele é péssimo. E aí a sua experienciação, né? Então, eu acredito que a gente está muito nessa questão, principalmente agora, nessas redes sociais, impondo coisas, né? O que deve, os padrões ideais de corpo, de conhecimento, de, enfim, né? De tudo. Parece que tem um protótipo, né? Que a gente tem que seguir. E, na realidade, o ser mestre de si, na minha opinião, né, não quer dizer que eu estou certa, mas eu escolher as formas que eu quero conduzir dentro da minha história a partir daquilo que eu tenho de sabedoria e conhecimento. E só sendo, eu já inspiro pessoas. Eu não imponho. Eu falo que se de repente eu moro numa rua que ninguém varre a calçada, eu posso ficar puto com todo mundo e falar que são porcos e ficar brava. Mas isso não vai mudar a história. Mas se eu falo certo, não mudo o outro, mudo eu, e para mim é importante, eu começo a varrer a minha, eu tenho certeza que uma hora alguém vai começar a varrer também. Então, a hora que a gente para pensar algo tão simples que dissemina, né? Que vai contaminando. Se a gente for pegar Mestre Jesus, ele não impunha nada, ele só trazia aquilo que ele mesmo vivenciava e acreditava. E a partir disso inspirava pessoas. Então, eu acho que em qualquer âmbito, seja no xadrez, na vida ou em qualquer vertente, qual o teu modelo. Claro que a gente tem quem nos inspira, meu Deus, com certeza, né? Temos vários,
mas é como eu internalizo isso do meu modelo, né? Para eu conseguir ter esse o meu caminho, não uma cópia de caminho. E para mim você conseguir conduzir esse caminho a partir de dentro para fora é uma maestria. Nossa, muito interessante. Legal mesmo essa relação de maestria, né? Como a gente pode, digamos... Eu sempre falo assim, que tipo, a gente é maestro, somos maestros nós mesmos, né? Aí eu vejo das minhas fontes inspiradoras, digamos assim, é o pianista e maestro João Carlos Martins. A história de vida dele eu acho sensacional, gosto muito dele, né? E às vezes a minha esposa sempre fala assim, nossa, mas o que o maestro está fazendo ali e tal? Ele está dando um norte para aquelas pessoas ali e tal, né? Só que a gente também tem que dar esse norte para a gente mesmo, né? Então acho que é mais ou menos por aí, não sei se eu tô... acho que é isso mesmo, né? Acho que basicamente Sim. É isso, né? Porque se não tem um maestro na orquestra, vira bagunça. Não tem ordem, né? Não tem direção. Uhum. E para nossa história é isso também. É sempre assimilar um lado de fora. Eu falo que eu fico o tempo todo assim. Alguém me fala alguma coisa, eu falo, nossa, que sensacional. Tá aí eu. Eu sempre tenho esse eu aqui atrás, assim, sabe? Tá aí eu. Às vezes a pessoa fala, nossa, tá calor hoje, né? Aí normalmente a gente no impulso fala, nossa, tá calor mesmo. Aí eu paro e falo, nossa, e eu? O que eu acho? Tá calor? Então, a hora que eu vou fazendo esse voltar para entender esse ser daquilo que está sendo trocado, eu estou dando impulso o tempo inteiro para a minha individualidade. Porque a individualidade é o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, o que eu acredito, o que eu percebo, que é um eu no mundo, né? E aí a gente vai buscando essa maestria. Eu falo que todos nós, com certeza, temos uma grande oportunidade de ter mestres na nossa história. Eu falo que eu sou muito abençoada de ter tido grandes mestres, assim, em diversas vertentes. E a partir disso, se titular mestre é algo muito extraordinário, né? Porque para mim é algo que parece que eu ainda não me dou direito, porque tem tanto que caminhar, e a hora que você está calibrando que tem que caminhar, e você está calibrando tem que caminhar, né? Então, acho que a gente tomar essa consciência de que nunca tem um ponto de estagnação, mas é sempre progredindo, né? Assimilando, progredindo, assimilando. Eu acho que é que fica legal a vida, né? Nunca estagna, a gente sempre está com esses desafios de evolução. Sim. Thaisa, as pessoas mudam, tipo, existe uma citação, digamos, freudiana que diz que quando a dor é maior que o ganho, o indivíduo muda. Como que a gente pode interpretar essa situação? Já aproveitando o gancho, fala um pouquinho sobre o projeto Você é a Mudança. Legal, muito legal. As pessoas mudam se elas querem mudar, né? Esse acho que é o primeiro passo. A gente sempre encontra muitos casais, né? Ah, meu marido ou minha esposa não muda. Só vai mudar se for importante para ele, por mais que ele te ame muito ou ela ama muito. Então a mudança existe desde que o self esteja disposto a sair das incongruências, ou se aquela incongruência está sendo ameaçadora ou não tão boa, tem a mudança. O que acontece? Muitas vezes, por mais que a gente tenha um comportamento que não seja, entre aspas, bom, eu estou ganhando alguma coisa. E às vezes a gente não está se dando conta do que a gente ganha, né? Mas como assim? É horrível. Sei lá, vamos supor, me veio aqui em mente. Eu estou obeso, estou comendo demais e eu preciso mudar esse comportamento. E aí começa a fazer um monte de coisa e não consegue mudar. Então, a hora que a pessoa senta lá no consultório e fala, o que você ganha comendo? A pessoa fala, nada, só peso. Não, alguma coisa boa você ganha. Se você está levando o teu organismo para essa direção, qual é o teu ganho? Aí a gente começa a conversar e a pessoa fala, nossa, é verdade, me dá satisfação, me dá alegria. Eu acabei um dia de trabalho muito difícil, comer um lanche é um troféu, né? Então, a hora que a gente entende os ganhos de um gatilho não positivo, é onde a gente pode começar a entender a mudança. Só que qual é o nosso comportamento como autodefesa mesmo? A gente sempre vai terceirizar. É porque a minha esposa compra pizza à noite, é porque eu não tenho tempo para caminhar, enfim, a gente terceiriza, né? É defesa, e todos nós, eu também faço, todo mundo, né?
Então, você é a mudança, esse projeto que eu faço de forma voluntária em escolas, em empresas, é para a gente olhar para o próprio umbigo. É entender que se não tá bom para mim, é eu que transformo. Não é meu gerente que é chato, mas o que eu tenho que transformar é a forma que eu olho para ele. Não é a minha empresa que não me dá alegria de trabalhar, talvez. Então, se a minha empresa não está dando, eu mudo de empresa ou eu mudo meu olhar para a empresa? Se eu mudo, meu mundo muda. Então, a gente sai dessa zona de lamentação e impotência e a gente vai para uma zona de empoderamento. Eu gosto de contar uma história. Ana Laura, minha irmã, dá licença, mas eu vou contar aqui rapidinho. Só para você entender o que eu tô falando. Às vezes a gente é contaminado e não se entende, né? A minha irmã, o meu cunhado tinha ido trabalhar na Espanha e ela estava sozinha em casa. E aí ela chegou e falou assim, tá, vem aqui sexta-feira à noite para eu não ficar sozinha. Aí eu falei, tá bom, depois eu vejo. Fui trabalhar, eu falei, nossa, só tá me chamando porque ela não quer ficar sozinha. Ó aqui, né? Falando na cabeça. Nossa, só para ficar sozinha, só pensa nela mesmo. Não. Aí atendi todo mundo, saí do consultório, eu falei, peraí, o que eu quero? Eu falei, eu quero tomar um vinho e falar da vida. Saí, passei, comprei um vinho, fui pra casa dela. Ficamos até 3 horas da manhã conversando, foi super gostoso. Entrei no carro, sabe quando a pessoa debruça assim na janela, tipo, não vai embora, né? E aí, na hora que eu saí do carro, saí com o carro, pensei, ela queria só não ficar sozinha, eu queria trocar. Então, não mudei ela, mas mudei a minha percepção na cena a partir do que eu queria. E você percebe que quando a gente toma esse empoderamento, toda a cena pode ser incrível. Sim. Então, é a gente a mudança, não é o outro. Assim, a psicologia, ela pode ajudar o indivíduo a ser mais racional e menos emocional? Como? Eu não entendi. Pode falar de novo? Cortou. Claro. A psicologia, ela pode ajudar o indivíduo a ser mais racional e menos emocional? Uma boa pergunta, mas eu acho que quando a gente tá no tem um abismo aí, né, de respostas. Mas o que eu entendo? Nós somos emocionais e racionais. E eu acho que hoje nós estamos muito mais racional do que emocional. Mas um ajuda ao entendimento do outro. Então, eu não consigo responder se é mais ou menos. Mas eu acho que é ter mais a psicologia, ter a mais autoconsciência dos meus mecanismos da mente e dos meus mecanismos do sentir. Então, quando eu começo a ficar consciente do que eu penso e do que eu sinto, eu estou tomando é o que a psicologia te auxilia. A consciência é você se perceber, seja racionalmente ou emocionalmente. Mas eu não consigo, dentro da terapia, fazer a pessoa só olhar e sentir o que ela tá assimilando. Aí dá a transformação. Se eu fico só na mente, é difícil transformar. Se eu fico só no sentir, fica conturbado. Eu tenho que unir os dois. Entendi. Tem eu sempre cito o Mário Sérgio Cortella, mas é porque eu gosto dele. Mas ele tem uma frase que ele fala sobre a felicidade. Ele fala assim que a felicidade é importante e tal, mas você não consegue ser feliz o tempo todo o tempo. Ele fala que quem é feliz o tempo todo é tonto. Existe realmente essa relação, quem é feliz todo o tempo, porque acho que o que ele quer dizer é o seguinte, que a felicidade é construída por momentos. E aí, naquele momento você é feliz e tal. Esse momento que eu estou tendo com você aqui é um momento de felicidade. É um momento que está me fazendo bem. É um momento que está enriquecendo o conhecimento. E vai enriquecer muita gente que vai assistindo e nos ouvindo. Mas, assim, ele está certo nesse sentido? Quem é feliz todo o tempo é tonto? Ao meu ver, sim. Talvez não usaria o tonto, mas é uma fuga ou sei lá, né? Mas o que acontece? Sim. A gente está na busca dessa completude como indivíduo, né? O tempo todo. E a gente assimilou que propósito, felicidade vão trazer orgasmos múltiplos o tempo todo. Mas isso é muito ansiolítico, porque é como se a gente tivesse que atingir um estado, sei lá, extraordinário de sentir pleno e a gente nunca chega, né? Então é uma busca que fica constante. Então, se a gente é feliz o tempo todo,
não daria certo, porque tem que ter o polar para a felicidade existir, né? Tudo é polar. A noite existe porque o dia existe. O frio existe porque o quente existe. Tudo é polar. Então, se só é feliz, a gente talvez nem teria o gosto do que é ser feliz, porque isso seria um estado, né, constante. Entende? Sim. Então, não, eu entendi. Eu até acho engraçado o jeito que ele fala, porque tem aquele sotaque dele, que ele fala desse jeito. Então, né? Então eu acho muito engraçado quando ele fala isso. Assim, você sempre fala do individual, mas assim, a gente é um ser individual ou coletivista. Assim, eu sempre acho que o ser humano ele sempre está em busca de um prazer, né? Seja ele prazer na culinária, no trabalho, no esporte, nos relacionamentos, assim. E existe sempre a busca por algo que nos faça bem. Mas esse tipo de busca pelo prazer ele pode ser definido como um egoísmo ou um altruísmo, de alguma forma. Egoísmo porque você está buscando só fazer bem para você. E altruísmo porque você também só está buscando fazer o bem ou dar algum prazer para o outro. Existe essa relação? Como que, a gente como individual. A gente é individual, ao meu ver, tá? A gente Sim, claro. É individual e social, né? Se formos sozinhos, adoeceríamos. Então, nós temos essa necessidade de troca, porque o outro é um grande espelho para mim mesmo, das minhas próprias projeções e dos meus próprios pedaços. Então, as relações são extremamente importantes. A gente confunde muito, eu acho que principalmente o brasileiro, a diferença entre individualidade e individualismo, né? Que é a parte egoísta aí, né? Porque o individualismo, o egoísmo, é eu pensar em mim e eu passar por cima de quem for, em detrimento daquilo que eu quero. A individualidade é eu lidar no mundo a partir do meu centro, que é eu não preciso ser cópia, mas é a partir da forma que eu enxergo o mundo, eu vou interagir com esse mundo. Então, tem essa diferença. Quando eu falo muito da individualidade, é isso. Eu fazer essa autoconstrução, essa autopercepção, esse caminhar a partir de mim, né? Eu falo que é um processo de... O que acontece? A gente está no centro e as demandas externas vão nos apertando, né? Então, eu fico incongruente. Conforme eu vou trazendo a individualidade da forma que eu penso, que eu sinto, que eu expresso, enfim, eu vou abrindo isso para o mundo e é de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então eu trago muito a individualidade como um grande pilar, porque aí você vai ser autêntico. A autenticidade é a liberdade desse self, né? Então, nós sociais somos indivíduos, temos esse individual que é muito importante, mas não tem como separar um do outro, sabe? Sim. Porque Desculpa, deixa eu só complicar um negócio. Você trouxe assim, né, que às vezes quando a gente pensa só na gente, a gente está sendo egoísta, né? Eu preciso sempre dar voz ao meu sentir sem necessariamente invadir o mundo do outro. Então, claro que muitas vezes a gente vai calibrar, né? Você quer comer macarrão com molho vermelho, tua esposa quer comer alho e óleo, você fala, hoje tudo bem, vamos comer alho e óleo. Mas aí a vida dos 21 anos de casado, comer alho e óleo, você está fazendo ela, não você, entendeu? Por que não fazer um macarrão com 2 molhos separado, cada um come o que gosta? A gente vai ceder esses nossos impulsos individuais para estar fazendo parte, para ser amado, reconhecido e valorizado. Claro que a gente calibra em circunstâncias, mas não o tempo todo. Se é o tempo todo que eu vou cedendo para o outro para ter essa valorização e reconhecimento, eu me perco de mim, porque eu gosto de ouvir rock e meus pais gostam de ouvir música sertaneja. Eu ouço música sertaneja na hora que a gente tá lá junto na chácara, mas eu falo, posso pôr um pouquinho aqui, 2 músicas? Pode, então eu poderia ficar a vida inteira só ouvindo sertanejo e não sendo eu perto deles, entende? Entendi.
E também eu não gosto pode de ser rock, extremo, você pode perceber aí, né? nem vou na chácara porque não tem rock. Também não é extremismo, aí é egoísmo, entende? Não. Sim. Eu gosto de rock, como você pode perceber aí pela camiseta e tal. E só descrevendo para a turma que depois vai só ouvir, eu tô com a camiseta do Led Zeppelin aqui e tal. Nossa, gosto mesmo. E gosto de sertanejo raiz, aquele sertanejo lá, Milionário José Rico, aquela turma lá das antigas. Sim, e hoje eu não também. curto, né? Eu não curto. Mas sim, é bem isso, né? É o que eu falei, acho que é do compartilhamento, né? E da reciprocidade. Isso. A gente não pode deixar de ser quem somos para fazer parte. Em alguns momentos, claro, né, aquela frase em inglês, you gotta give and take. Uma hora você dá e uma hora você recebe. Isso é o social. Mas eu não posso estar com as duas mãos o tempo todo só dando. E aí isso causa incongruência, porque você não está dando voz ao seu self. Ao seu eu. Entendi. Falando um pouquinho agora, assim, digamos assim, entrando na área esportiva. Um dos maiores enxadristas da história foi o alemão Emanuel Lasker. Ele foi, digamos assim, o precursor dos aspectos psicológicos da modalidade de xadrez. Foi o primeiro a observar como que o adversário se portava, enfim, e eu acho isso muito importante. Por outro lado, Fischer, que é considerado por muitos o maior da história, eu não considero o maior da história, mas é uma questão de opinião, mas ele falava que ele não dava valor para a psicologia, ele dava valor para bons lances. Quem sou eu para discordar dele, mas eu discordo. Não tenho problema nenhum com isso. Eu concordo com o Lasker, inclusive, sei lá se é uma coincidência, mas como ele deu esse valor aos aspectos psicológicos, ele foi o campeão mundial que mais tempo deteve o título. Ele foi campeão mundial por 27 anos. Né? E eu acho isso muito importante, você ter essa condição de fazer uma leitura, digamos assim, do aspecto psicológico do adversário, porque, de repente, em algum momento da partida, eu sempre falo, olha, observe, de repente o teu adversário ele fica vermelho, ele começa a puxar a orelha, ou ele começa a brincar com o cabelo, isso é um sinal de que alguma coisa não está muito bem, de repente. Então, observe esses sinais. E aí, você observando esses sinais, esses aspectos psicológicos, você consegue, acho que, melhorar e consegue entender. Às vezes, a pessoa propõe empate para você e você, de pronto, já aceita. Não, calma lá. Tem que ver, tem que fazer uma leitura de por que ele está propondo esse empate para você. Então, assim, o aspecto, qual que é a importância que você acha que tem um aspecto psicológico se falando de esportes de alto rendimento? Eu achei muito legal, porque você disse no começo, falam, mas eu acredito. Isso é individualidade, né? Falam isso, mas eu olho isso. Então é muito legal. Você acabou de exercer um ato de individualidade, por exemplo, né? Eu acho que a gente nunca pode... Thaisa, né? Achar como certo e errado, porque cada um tem teu caminho, né? Às vezes, a forma de estrutura emocional e de conduta de vida de um é olhar o lance, e às vezes a forma de conduta de vida do outro é olhar o lance e o comportamento. E, pelo jeito, os dois foram grandes sucessos, com caminhos diferentes, né? Então, cada um exercendo a sua forma de olhar aí, né? Então, a importância é o valor de cada um que é dado, né? Agora, nem taxando quem tá certo e quem tá errado, que eu nem teria esse cacife, sei lá, né? Seria esse nome. Mas qual é a importância da psicologia, né? Nos esportes? E aí é para tudo, né? Essa resposta. A psicologia, ela traz essa autoconsciência. Então, a partir do momento que eu começo a me conhecer, eu também começo a conhecer o lado de fora, né? Eu começo a desbravar as minhas questões, as minhas condutas, os meus pensamentos, os meus sentimentos, e de repente você vai conseguindo observar isso pro lado de fora, mas isso acontece dentro primeiro. Se eu me dou permissão de ter raiva, porque eu entendi e acolhi esse sentimento, pode ter alguém bufando de raiva do meu lado, não vai me incomodar, porque eu entendo que ele tem todo o direito também de viver a história dele, entende? Então, dentro dos esportes, a gente entender esse traço emocional, para mim, é de extrema importância, porque o emocional, ele é um pilar do humano. A gente não pode fingir que ele não existe. Na hora que você está jogando, você não é apático, né? Você não tem como não sentir.
Então, se você tem esse entendimento do emocional como um respaldo, você está tendo um olhar mais completo para aquilo que você está se envolvendo. O emocional, ele é muito, ele mexe tanto durante o jogo, antes, pós, figura da parte do próprio indivíduo. Então, tem a sua percepção de você com você mesmo, você contra o outro, você com os outros que assistem, você com as demandas que você tem e exige de ser, enfim, tem muita questão emocional envolvida. Então, a hora que a gente para olhar para essa fatia, é de extrema importância para ir trazendo cada vez mais congruência, para não se tornar dolorido ou ameaçador, mas para ser gostoso e divertido. Entendi. Porque a gente tem o senhor ego, né, que está por trás de tudo isso. Sempre, né? Tá aqui assim, né? Sempre tá ali. O ego é que a gente seja perfeito e não nos dá a chance de ser humano, né? Então, tipo essa questão de perfeição, não sei se é correto afirmar isso, né? Mas não somos seres perfeitos, somos seres perfectíveis, digamos assim. A gente busca sempre melhorar. A gente vai chegar na perfeição de alguma coisa? Não sei. Mas eu acredito que mais ou menos é por aí. Não somos seres perfeitos, mas somos indivíduos perfectíveis, né? E podemos sempre buscar essa melhoria. E talvez perfeito nos olhos de quem? Porque se existe uma medição a partir de uma consciência. Então, talvez eu possa hoje fazer esse contato com você e sair e falar, uau, foi sensacional. Daqui 2 anos eu ouvi e falar, nossa, Thaisa, como você foi rasa. Sei lá, né? Porque a nossa consciência, ela vai expandindo e transmutando o tempo todo. Então, não é algo fixo, mas está em movimento e expansão e transformação o tempo todo. Então, quando a gente fala, eu busco ser perfeito, qual a medição? Só que o que egoicamente a gente faz é camuflar as nossas sombras. A gente não quer mostrar a nossa vulnerabilidade, aquilo que a gente não é bom, aquilo que tem de ruim, né? Então, buscar a perfeição é tentar camuflar o oposto. Eu acho interessante o que você falou, a gente pode tentar camuflar a nossa sombra, mas a gente não consegue fugir da sombra. Não, porque assim, ela pode estar muito bem camuflada, mas emocionalmente ela está lá. Sim. Por exemplo, eu não gosto muito de pessoas que controlam demais. E um dia eu fiz um comentário controlador, e aí a pessoa falou, nossa, você percebeu que você não está dando chance de eu falar? Eu falei, meu Deus, o que eu odeio eu estou sendo. Por quê? São grandes espelhos projetivos de nós mesmos, né? Então, a gente entende a nossa sombra nas relações, porque são espelhos, e é aquilo normalmente que eu não quero olhar. Mas essa questão, digamos, controladora ou centralizadora, muitas vezes ela acontece de maneira inconsciente, não? Sim, sim, com certeza. O que eu trouxe de exemplo foi inconsciente. Foi aí que eu assustei. Entendeu? Entendi. Sabe, eu até anotei aqui, tem uma frase da ex-primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, que na verdade a frase é do pai dela, que ela dizia assim, cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus atos, pois eles se tornam o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Então, me corrija se eu estiver errado, eu interpretei dessa forma. Resumindo, somos o que pensamos. É isso? A gente pode ficar horas aqui, porque a gente vai entrar no conceito filosófico. Mas, assim, na forma que eu acredito, Thaisa, de novo eu volto, porque é muito amplo, né? Não tem certo e errado. O pensamento antecede a ação, né? As coisas iniciam no campo mental. Antes da gente agir, teve um pensamento condutor, né? Então, a abordagem que eu sigo, a gente traz, eu penso, eu sinto e eu que é o comportamento. Então, o pensamento antecede a ação.
Mas para responder a sua pergunta, a gente teria que achar várias formas de trazer aqui o conteúdo, porque é muito amplo, né? A forma de entendimento. A tua pergunta foi: se eu penso, eu existo? Basicamente. Porque eu acho que... Eu não sei, eu acho que a gente poderia abrir pra caramba, mas o pensar por si só traz a nossa diferenciação, né, de outros animais, mas o sentir, né? Para mim é sempre o sentir. A minha abordagem é isso e é o que eu lido com a vida. A partir do momento que eu sinto, é real para mim, né? Então, esse sentir no mundo que me coloca também como algo participante dentro da cena. Porque só o pensar solto, não sei. Já fica aqui um ponto de interrogação para pensar. Olha aí, reflitam, deixem seus comentários. É muito amplo, é muito amplo. Às vezes parece ser uma pergunta, às vezes parece uma pergunta tão simples, né? Mas não, né? À luz da psicologia ou de outros profissionais que trabalham com a mente humana, isso é muito amplo, né? Se a gente trazer a filosofia, né? Tem várias vertentes em relação a esses pensamentos, né? Penso, logo existe, e aí vai, né? Mas formas de ver. Então o mundo, que forma você enxerga ou que forma que eu enxergo, talvez é o que traz a congruência, né? Não tem o certo e errado. Até me remete uma frase do Kasparov, que eu acho que ele, não sei se ele falou exatamente isso, mas acho que ele disse mais ou menos assim, que o que fascina ele no jogo de xadrez é porque milhares de livros já foram escritos, né? Milhões de partidas já foram jogadas e, no entanto, não existe uma única forma que garanta a vitória. Eu acho que é por aí, né? Não existe aquela fórmulazinha, é isso, né? É isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é basicamente isso que ele falou. É isso que é o gostoso, né? De não ter uma fórmula pronta, senão todos nós estaríamos fazendo e todo mundo ia vencer como isso, né? Mas é a gente construindo o próprio caminho a partir da experienciação, das coisas que a gente se envolve e criando o nosso, né? Sem dúvida. Como eu te falei, eu gosto de assistir tudo e às vezes eu fico zapeando no YouTube mesmo, e eu estava assistindo uma palestra do Neil deGrasse Tyson. É um astrofísico que eu respeito, que eu gosto demais, ele é escritor, apresentador também do programa Cosmos, o cara que substituiu o Carl Sagan, é um gigante da astrofísica. E num determinado momento da palestra dele, que eu estava assistindo, um menininho de 6 anos pergunta para ele: qual que é o sentido da vida? E aí ele dá uma resposta sensacional. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast para vocês verem esse vídeo. É um vídeo curtinho, tem 5, 6 minutinhos. Mas a resposta que ele dá é tão fascinante. Eu não vou dar spoiler, quero que vocês pesquisem ali e tal. Mas, basicamente, ele disse que o sentido da vida é aquilo que está ao redor, é a experimentação, é você viver aquele momento. Assim. Resumidamente, ele fala isso. E é interessante que o menininho fala assim, quando ele pergunta a idade dele, o menininho fala: eu tenho 6 anos e 3/4 de idade. Ele não quer. Repita isso aí, porque senão vão falar que eu estou inventando a tua idade. Então, basicamente, ele diz isso. É linda a resposta que ele dá. Eu gostei muito. Então, vou deixar o link aqui na descrição, para que vocês também se deleitem com essa mensagem que ele passa para a gente sobre o sentido da vida. Né? E perfeito, mas, assim, né? Porque o sentido está no agora, porque o ontem já foi e o amanhã não chegou, né? Então, para a psicologia, existe essa questão voltada para qual é o sentido da vida para a psicologia? Aí quando a gente fala psicologia, a gente tem as vertentes, né? Cada um vai vendo de um jeito. Mas o sentido, para mim, Thaisa, a gente está conectado com o sentir. Sentir dá sentido, né? Então, sentir do sentimento e sentir da direção. Porque a hora que você está experienciando esse agora, é o que vai te trazer o fomento
Porque quando... Vou só te devolver uma pergunta. Quando você fala sentido da vida, o que é sentido para você? Sabe que eu fiz, sempre naquelas stories de Instagram, tem uma galera, uns conhecidos, que me faz uma pergunta. E aí eu achei interessante a resposta de uma atleta nossa. E eu perguntei, qual que é o sentido da vida? Ela falou assim, para frente, sempre em frente. Foi a resposta dela. Entendi. Eu achei interessante. Porque para mim é viver. Né? Qual que é o sentido? Qual é o porquê, a direção? Por que a gente está aqui? Para viver. E viver é o quê? Experienciar. E como a gente experiencia? Estando no agora, com a mente, com a consciência daquilo que você está se envolvendo. Porque se a gente não está aqui para viver, então, pelo menos, o que é estar aqui, né? Porque dentro do viver é evoluir no conhecimento, evoluir na autopercepção, em estudos, no xadrez, no emocional e blá, né? Mas qual é o sentido? Qual que é o propósito, né? Porque quando você fala sentido, eu vejo propósito. E propósito é o quê? É viver, né? É experienciar. Sim. Se a gente traz sentido de direção, né? Porque, tá vendo? Essas palavras são muito... As perguntas são muito abertas. Dá sentido de interpretações infinitas. É como se fosse uma espécie de provocação, né? Fazer a pessoa refletir, pensar, né? Pensar. Aí tá novamente a palavra. É por isso que eu sempre trago... E eu sempre trago, Thaisa, penso, eu acredito, porque eu trago esse eu. Porque existem infinitas formas de encarar essa sua pergunta. Entendeu? Nossa, o tempo passou rápido. Antes da gente encerrar, fazer um ping-pong com você aqui. Eu vou falar uma palavra e você fala aí para você. Tá? Então vamos lá. Você fala uma palavra, eu falo uma palavra, alguma coisa, eu falo uma palavra para você e você fala o que vem à tua cabeça. O que significa para você. Tá. Né? Tá? E aí, só em uma palavra eu posso explicar? Não, você pode... Aquilo que você achar a melhor forma, tá? Tá bom. Um lugar. Meu eu. Uma frase. Eu te amo. Bonita a frase. Aí é muito... ela é carregada de tanta coisa boa, né? Quando você fala isso para alguém. Quando você a parte afetiva que representa muita coisa, assim. O amar. Você sabe que... O amar é pura pra mim, sabe? Sim. Você sabe que até me emociona essa frase, porque ela diz muita coisa. E eu sempre falo assim, uma frase, talvez uma das frases mais bonitas seja, eu te amo. E a palavra mais bonita para mim é a palavra mãe. Porque eu tive uma ligação muito grande com minha mãe. Minha mãe, infelizmente, faleceu de Alzheimer. E a gente passou momentos muito difíceis, porque Alzheimer é uma situação muito difícil, né? É uma doença muito difícil de lidar. Mas, assim, essa frase é intimamente ligada à mãe, né? Então, é uma frase realmente... a parte do Alzheimer eu imagino, porque deve ser... eu digo que eu imagino, porque eu nunca tive ninguém na família, mas você vai perdendo a pessoa aos poucos, né? Você sabe, mas uma coisa assim que sempre me emocionava, e eu não podia chegar muito perto da mãe, às vezes, assim, porque eu começava a chorar. Porque mesmo naqueles momentos mais difíceis do Alzheimer, nos últimos dias de vida dela, lá no fundo, naquele olharzinho dela, eu achava que ela ainda lembrava de mim, sabe? Então, sim, porque não existe... existe algo ali, a alma, que tem um registro imenso de experiências, isso ao meu ver, tá? Que não é só um estado de consciência mente. Né? Ufa. Vamos lá. Um momento. O agora. Um desejo. Vivências. O que irrita Thaisa Bordignon? Muita coisa. Mas eu acho que uma coisa que me irrita muito é não a abertura para expansão, ficar no conformismo.
Motivo para sorrir. Eu falo que tudo que me envolve com aquela leveza de criança, assim, sabe? Eu dou risada o tempo todo. Quem me conhece sabe que eu sou bem humorada, sabe? Então, se eu tô no meu agora e tô fazendo essas coisas autênticas, eu tô sorrindo o tempo todo. É muito difícil você me ver com carranca. Psicologia é? Um caminho. Thaisa Bordignon é? Não sei. Tô construindo. Legal, muito original essa resposta. Thaisa, eu não sei nem como te agradecer por essa horinha que você ficou com a gente. A gente passou momentos muito divertidos e muito instrutivos. Foi uma conversa, nossa, que com certeza enriquece o conhecimento das pessoas, faz muito bem para as pessoas. E, nossa, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Espero que um dia a gente se conheça pessoalmente e espero que a gente volte a ter boas conversas. E, nossa, foi, assim, muito legal mesmo. Sou muito agradecido, muito feliz por você ter tido essa horinha com a gente. E deixo aí para você fazer as suas considerações, agradecimentos, enfim. Nossa, muito obrigado mesmo, foi muito legal. Esse meu último agora foi uma delícia para mim também, gostei muito. Um pouco que eu pude ter a oportunidade de te conhecer, você tem uma característica que eu gosto muito, que é a humildade. Eu acho que isso faz a gente sempre estar aberto a caminhar caminhos que a gente não conhece e a gente não precisa estar num holofote ou num ponto de que eu sou o ponto sabedor de tudo, né? Mas tá sempre aberto a agregar novas coisas. E nos áudios que a gente teve no WhatsApp, eu já percebi isso, eu até comentei com o Flávio, falei, nossa, eu gostei muito, ele tem um perfil acolhedor e humilde, né? E esse humilde é um humilde muito forte, sabe? Muito empoderado. A gente às vezes coloca humilde como frágil e não é para mim, sabe? Humildade é uma pessoa, quem tem isso é muito forte, porque ela só tem a galgar coisas extraordinárias. Então, tá fazendo parte de uma conversa dessa, com uma pessoa com um perfil como o teu, me deixa muito feliz, porque quando a gente vai fazer uma entrevista, às vezes até meu pai e minha mãe falam, nossa, mas você não tem medo de responder errado? Como é? Eu falo, mas eu tô lá para aprender, não tô lá para ensinar, né? A gente só tá trocando ideias aqui, então isso me deixa muito à vontade, porque eu também tento ir nesse caminho da humildade. Então foi um prazer imenso estar aqui com você, mesmo, da gente poder pensar alto. Com certeza dá pra gente sentar e conversar horas sobre questões como essas um dia pessoalmente. Eu falo que eu sempre uso, e talvez vai ser até repetitivo, que a gente conseguir completar o álbum de figurinhas é muito gostoso, mas é tão mais gostoso trocar as figurinhas, né? Tá ali com os amigos trocando, quem tem, quem não tem, porque é o experienciar da troca. Então, para mim é muito gratificante estar aqui, está sendo muito gratificante estar fazendo parte da revista, é uma equipe que me ensina muito também. Eu tenho uma facilidade incrível na comunicação verbal, a escrita para mim sempre foi um desafio, então também eu estou numa aprendizado constante da expressão mesmo. Então, acho que é ganho de todo mundo. E acho que o recado que eu gostaria de estar deixando aqui é que quando a gente se propõe a ser algo, seja um mestre, um bom profissional, seja fazer parte de uma revista, ou enfim, né, o que cada um cabe, professor, né? Se a gente buscar ser o nosso melhor com alegria, sempre é o melhor que a gente pode estar dando naquele agora, né? Então isso vai me deixando confortável, porque eu sei que o âmbito do xadrez são pessoas muito inteligentes, pessoas que têm muito conteúdo, e se eu pensar nesse outro, talvez eu não ficaria à vontade de sair falando o que eu penso, o que eu acho. Mas a hora que eu centro no meu eu e eu sei que eu estou dando o meu melhor com alegria, é fluido, é gostoso e leve. Então a troca vai acontecendo. Então eu agradeço imensamente essa oportunidade, com certeza. Ficaria aqui horas conversando. Nossa, foi muito legal mesmo. Foi com certeza um dos podcasts que eu mais
mais gostei. Me trouxe tanta coisa boa e você conseguiu transmitir tanta paz para as pessoas da maneira que você fala. E, enfim, eu tenho certeza que as pessoas que buscam, que procuram você, são abençoadas. Eu acho que você tem muito a oferecer. Gratidão. Tipo, com certeza é tão sensacional quando a gente conhece pessoas que têm a agregar, né? Pessoas que você pode ter certeza que você agrega muito e que com certeza muita gente considera você uma pessoa extremamente inspiradora, inclusive esse locutor que vos fala. Então eu desejo a você muito sucesso na sua carreira, na sua vida pessoal, e você seja sempre muito feliz e que continue aí iluminando o caminho das pessoas para que todas elas tenham uma vida melhor e bem-sucedida, digamos assim, com muita felicidade. Muito obrigada. É uma honra ouvir isso. No fundo, eu acho que talvez a gente entrar nesse papel de inspirar, se a gente entrar na autocobrança é muito difícil, né? Como se eu tivesse que ser o tempo todo. Mas quando eu me formei para a psicologia, eu queria formar para o alívio da dor. E eu acho que é isso que eu tento fazer o tempo todo, seja de uma forma sutil ou escrachada, entender aonde faz as nossas condutas e o nosso emocional ficar dolorido e como a gente pode calibrar isso. Então, se eu te inspiro e você enxerga isso em mim, então eu sou muito feliz por isso. Gratidão. Imagina. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade, tá bom? Com certeza. Um grande abraço. Você também. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.